Boa tarde, pessoal. Então, para quem não participou da aula de Zoom de manhã, eu vou refazer a aula agora pelo YouTube. Hoje a gente vai falar sobre composição e decomposição de números na forma aditiva. Bom, quando eu falo sobre composição e decomposição, eu quero que o aluno, que vocês tenham a ideia que composição é um número inteiro, ou seja, um número junto. E decomposição é quando o número ele está solto, ele está desmembrado. Vocês vão entender melhor essa minha teoria, né? Essa minha fala, quando eu explicar usando os exemplos. Eu também vou explicar usando unidade, dezena e centena, porque a gente já fez uma coisa bem parecida com isso lá nas aulas presenciais. Lembrando que a gente vai fazer composição e decomposição em forma aditiva, ou seja, sempre usando o sinal de adição ou o sinal de mais, como vocês mais falam, né? Decompor. Decompor, eu vou pegar o número inteiro, ou seja, eu vou pegar o número composto e vou decompor ele, ou seja, eu vou desmembrar ele, eu vou soltar ele, entendeu? Então, eu tenho aqui 3 na casa da centena, 6 na casa da dezena e 7 na casa da unidade. Eu tenho o número 367. Eu vou agora desmembrar esse número. Se eu tenho 3 na casa da centena, então agora eu vou decompor. Se eu tenho 3 na casa da centena, eu vou ficar com 300. Mas, se eu tenho 6 na casa da dezena, esse 6 é 6 dezena, então é 60. E se eu tenho 7 na casa da unidade, esse 7 é 7 unidades. Então, eu fiz o que aqui? Eu tenho um número composto e eu apenas decompus ele. Eu apenas fiz uma decomposição do número 367. Então, pessoal, eu tenho aqui 188. Então, eu vou decompor o número 188. Eu vou decompor da seguinte forma. Eu tenho o número 1 aqui, que está na casa da centena. Então, se ele é 1 e ele está na casa da centena, então ele é 100. Eu tenho o número 8 aqui, que está na casa da dezena. Então, ele é 8, está na casa da dezena, então ele é 80. E eu tenho o número 8 que está na casa da unidade. Então, o número 8 que está na casa da unidade, ele é 8. Eu tenho um número aqui, 544. Ele está composto, né? E eu vou agora decompor em sua forma aditiva. Então, eu tenho 5, que está na casa da centena, então é 500. Eu tenho 4, que está na casa da dezena, então ele é 40. E eu tenho outro 4 que está na casa da unidade, ele é 4 unidades. É basicamente, minha gente, é unidade, dezena e centena, entendeu? Só que agora a gente está partindo para outro ramo do eixo de números, para outro assunto do eixo de números, mas a gente não deixa de trabalhar unidade, dezena e centena. Eu tenho o número 28, o número mais fácil, mais simples para vocês. Eu tenho o 2, que está na casa da dezena, e eu tenho o 8, que está na casa da unidade. Então, 20, né? 20, ó. 20 mais quanto? O 8, que está na casa da unidade, mais 8 unidades. Vamos para outro exemplo. Eu tenho agora o 61, né? Então, eu tenho 61 e eu vou decompor. Então, o 6 está na casa da dezena, então ele é 60. E o 1 está na casa da unidade, ele continua sendo 1. Eu tenho aqui 170. Eu tenho um número 170. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai contar, quando a gente vai decompor um número, a gente nunca vai decompor o número 0. Independente da casa que o número está,
se ele está na casa da unidade, se ele está na dezena, se ele está na centena, se ele está na unidade de milhar. A gente nunca vai decompor o número zero, mas a gente tem que contar com o número zero. Ó, eu tenho 100, por quê? Porque 1 está na casa da centena, 100. Eu tenho 7, 7 está na casa da dezena, então é 70. Aí eu boto zero? Não, não posso botar o zero. Por quê, professor? Porque a gente não decompõe o número zero, mas a gente tem que contar com ele. Então, esse zero, eu não posso colocar ele, mas eu tenho que contar com ele na hora que eu for decompor. Eu não decomponho zero, mas eu tenho que contar com ele. E agora a gente vai compor. Eu vou ter um número decomposto e a gente vai compor. Quando é na forma aditiva é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil não, é mais fácil. Porque a gente só vai fazer uma soma. Entendeu? Quando é uma forma aditiva a gente só vai fazer uma soma. Vocês vão encontrar muitas questões nesse estilo aí na atividade que daqui a pouco vocês vão fazer. Então, ó, 60 dezena, né? Não é 60 dezenas, não, é 6 dezenas. Porque uma dezena vale 10. Então eu tenho 6 dezenas que somadas dá 60. Não, desculpa. Eu tenho 6 dezenas, pois uma dezena equivale a 10. 6 dezenas, 60. Ok? Que a gente já trabalhou isso, não foi de unidade, dezena, centena. Por isso que eu disse que ia ligar muito esse conteúdo, ia ligar muito nesse conteúdo. A gente sempre ia voltar para o conteúdo de sistema de numeração decimal. Então, 60 mais 1, 61. Como assim, professor? Porque 6 é a dezena e 1 é a unidade. Aí eu tenho mais outro número decomposto aqui, né, que ele já está decomposto, eu só vou compor. Então eu tenho 100 mais 70 mais 4, ou seja, 174. Vamos repetir? 100, 174. Então, eu tenho um número decomposto e vou compor ele. Lembre-se, minha gente, que a gente tem duas formas, ó. Composição e decomposição. Composição é um número, né, inteiro, e a gente vai decompor. Mas ele pode vir decomposto, né, desmembrado para a gente compor, para a gente juntar. Entendeu? A forma aditiva é muito fácil. Só ter mais treinamento. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó. O número 2602 pode ser escrito como letra A, B, C ou D. Vocês dão pausa, pensa aí rapidinho na resposta, marca na cabecinha, deixa a resposta certa na cabecinha quando você encontrar a resposta e volta ao vídeo para eu dar a resposta. Então, já pensou aí, né? Vamos lá. Eu disse para vocês que o número zero a gente não decompõe ele, mas a gente tem que contar com ele. Porque se eu for riscar o número zero aqui, não vai ser 2062 mais. Vai ser 262. Então, eu tenho que deixar o zero, eu tenho que contar com ele. O que eu não vou poder fazer é decompor ele na hora que eu for vir para aqui, ó. Entendeu? Quando eu vim para aqui eu não posso decompor. Então aqui eu tenho 2000. Então se eu tenho 2000, eu tenho 2 na casa da unidade de milhar. Então é essa daqui, né?
2.000. O 0 ele não decompõe, então a gente passa para o 6. 2.062. Então é a letra A. Não é a letra B, porque aqui não é 200. Né? O número 2 não está na casa da centena, está na casa da unidade de milhar. Não pode, né? Ó, que estranho, né? 2 dezenas e 6 dezenas aqui. Estranho. Aqui também, né? Então a gente descarta a letra B, a letra C, a letra B e fica com a letra A, porque a letra A é a resposta correta. Eu tenho outro exemplo aqui. Reinaldo decompôs o número representado na expressão abaixo. Se Reinaldo decompôs, ele tinha esse número aqui, né? O que foi que ele fez? Ele tinha um número e ele decompôs esse número, né? Então, ó, qual foi o número que Reinaldo decompôs? Qual desses números aqui, quando eu decompor, ele vai ficar assim na sua decomposição? Então, aqui eu tenho um 3, né? Na casa da unidade de milhar. Então, essa aqui já não é a letra A, né? Eu vou ficar entre a letra B, a letra C e a letra D. 3.000. Aí eu tenho aqui 4 centenas, então é 3.400. 3.400, então o único que é 3.400 é esse. Então é 3.450. 3.450. Conseguiram entender? E qual é o trabalho que vocês vão fazer? Vou passar um trabalho para vocês fazerem. Qual é o trabalho que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem um pedacinho de folha em branco, pode ser qualquer tipo de folha, uma folha de caderno, usem uma canetinha escura, né? Se vocês não tiverem lápis hidrocor, lápis piloto, que são aqueles lápis que tem tinta atônica, né? Que são esses lápis assim. Vocês podem usar o lápis mesmo, grafite ou a caneta, mas façam o possível para que dê para enxergar o número no vídeo. Vocês vão colocar qualquer número no papel, né? Os alunos que têm mais dificuldade podem fazer com números menores, 28, 19, mas os alunos que já têm uma capacidade maior de trabalhar com números maiores, por exemplo, 1.000, 30.000, esses números maiores, podem usar números maiores. Então, faz um número num pedacinho de papel e vai gravar um vídeo para mim decompondo o número que vocês fizeram. De que forma? Por exemplo, aqui eu tenho 257. Então, eu tenho 257. Ou seja, aqui está um número composto e eu fiz o quê? Eu decompus o número. Vocês vão gravar um vídeo de mais ou menos 1 minuto fazendo essa decomposição de números. Pode ser com mais de 1 minuto? Pode, com certeza pode sim. Mas que dê para enviar pelo WhatsApp, ok? Aí vocês gravam um vídeo dando 2 exemplos de decomposição de números na sua forma aditiva. Entenderam? Ok? Peçam a ajuda do papai ou da mamãe para cortar os papeizinhos e na hora de gravar o vídeo, ok? Depois do trabalho, vocês vão responder, né, as atividades. Teve aluno que recebeu essa atividade, que no caso essa daqui tem frente e verso, e teve outros alunos que receberam essa atividade aqui, que ela é um pouco mais simplificada, ou seja, um pouco mais fácil, mas não foge do assunto. São os mesmos, é o mesmo conteúdo, praticamente as mesmas questões, mas em níveis um pouco diferentes. Níveis de quê? De números, né? São números menores. Nessa atividade aqui a gente tem números menores e nessa outra a gente tem números maiores, números que já estão na casa do milhar, ok? Então, boa atividade e eu estou aguardando os vídeos